Olá, nós somos o casal criador do Café com Astrologia e estamos de volta para mais um vídeo que com certeza você vai gostar muito. E dessa vez a gente vai falar sobre os opostos complementares. Então, se você gosta do tema, se você quer ver, fique aí com a gente. Mas antes, não esqueça de que a maior parceria astrológica já feita nesse século, na plena era de Aquário, está rolando entre o nosso canal Café com Astrologia e o Papo Astral, criado pela Carol Vaz. Então, se você quer conhecer melhor o que a gente aprontou, o que a gente fez, o que a gente criou para essa promoção, clique nesse link que vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês e que tem estampas bem legais e diferentes para vocês acompanharem. Não é por nada não é porque a gente fez, não é porque a gente gosta de astrologia, mas as peças são bem bonitas, então eu acho que vale a pena pelo menos você dar uma espiadinha, dar uma olhada e aproveita, ó, Natal tá aí, você pode estar pedindo de presente. Lembrando que compras a partir de R$100 levam frete inteiramente grátis, então não espera por essa acabar, né? E mais uma coisinha, antes da gente continuar com o nosso assunto, é que essa parceria é limitada, ou seja, dia 31 sai do ar, hein? Então se você gosta do Papo Astral, corre lá pra ver. É isso aí. Então, bora pro vídeo. Então, como eu fui falando no começo pra vocês, hoje a gente vai falar sobre os signos que são os opostos complementares. O que são os opostos complementares? Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar disso, nada mais são do que os signos que estão no mesmo eixo na roda zodiacal, que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Ou seja, o que acontece no caso de Touro estar no mesmo eixo de Escorpião, Leão estar no mesmo eixo de Aquário. E isso na prática significa o quê? Significa que mesmo diferentes, eles têm características, vamos assim, eles nasceram de um ponto semelhante. Então eles vão ser muito opostos e isso vai causar talvez conflitos em relações, mas ao mesmo tempo eles também vão se complementar em outros momentos. O interessante é que, principalmente em relacionamentos, esses signos opostos complementares, eles precisam equilibrar, eles precisam chegar ao centro, não podem ficar sempre polarizando para um lado ou para o outro, senão eles vão acabar indo para o desequilíbrio e vão ficar exagerados nas suas ações. Então, para interpretar isso, para expressar melhor isso que a gente quer dizer, a gente vai falar de todos os 12 signos e como você vai descobrir que você está vivendo mais o seu lado libriano ou mais o seu lado aquariano, enfim. Você vai ver quando você está recebendo a influência do seu signo oposto. Porque, como a gente disse, a gente pode sempre pender. E não necessariamente só em relacionamentos. Isso acontece sempre, o tempo todo. Se a gente não está em equilíbrio, a gente vai tender a pender para um outro lado mais polarizado. Então a gente vai começar com Áries, né? Pra gente seguir o padrão certinho. O Áries é o seguinte. Você vai saber, se você é um ariano no caso, que você está mais pendendo pro lado libriano de ser, quando você tiver muito medo de agir e você for mais indeciso, quando você tiver mais insegurança de agir. Quando você talvez ignorar sua independência e precisar muito do outro, talvez você tá caindo um pouco mais pro lado libriano. O libriano gosta de companhia, gosta da parceria. Então se você tá numa fase da sua vida que você não está tão cheio de energia e para fazer qualquer coisa você tá precisando da companhia sempre de alguém, você perdeu aquela vontade, não, tô com vontade, vou, saio, independente se tem uma companhia ou não, talvez você esteja vivendo esse lado libriano. E o que você precisa de Libra? Você precisa aprender a usar mais a diplomacia libriana para você aprender a lidar com você mesmo. Para você não sair brigando com todo mundo, xingando todo mundo de uma hora para outra, enfim, ser tão impulsivo a ponto de machucar outras pessoas. Aprenda a ser como Libra, que sabe respeitar cada pessoa. Por mais que ele esteja puto com alguém, ele vai saber as palavras certas de usar para aquela pessoa. É sempre bom buscar o lado bom dos signos e roubar um pouquinho pra gente. E agora a vez dos taurinos. Se o taurino se sentir inseguro, se ele perder alguma coisa de grande valor material pra ele vai pender pro lado de Escorpião. E o que isso significa? Significa que talvez ele fique vingativo, significa que talvez ele fique possessivo. Ofensivo também, né? Isso. Vai ter tendência, de repente, a ser mais crítico com as outras pessoas, daquelas famosas alfinetadas de Escorpião, assim, sabe? Então ele vai tender a ser uma pessoa bem descontrolada nesse sentido. E o que o taurino precisa para se equilibrar do Escorpião? Ele precisa aprender a ter essa profundidade emocional com os sentimentos para que ele possa se sentir mais seguro com as outras pessoas. E agora a gente vai falar sobre Gêmeos, que o seu oposto é Sagitário, como vai estar aparecendo aqui para você. Quando o geminiano está pendendo pro lado negativo, ou seja, mais para o polo negativo de Sagitário, quando ele sente incapacidade de pensar ou de expressar aquilo que ele quer expressar, ele vai pender para esse lado sagitariano. Ou seja, ele vai ficar com a cabeça nas nuvens, vai ficar muito avoado. Ele vai fazer talvez piadas de mau gosto, à custa das outras pessoas.
ele também não vai querer, tipo, se explicar pra nada. E vai ter o desejo de fuga também. Então, se você estiver caindo pra esse lado, provavelmente você tá caindo pro lado de Sagitário. Lado ruim, vamos colocar Lado ruim, assim. exatamente. E para você equilibrar esses polos, o geminiano precisa buscar essa concentração sagitariana para que ele consiga se expressar melhor. Para que a comunicação dele seja melhor do que já é, apesar dele já ter esse dom, mas se ele tiver concentração, com certeza ele vai ter ainda mais influência com esse dom que ele tem. Agora, no caso de Câncer, que é o oposto a Capricórnio, ele tende ao lado capricorniano quando ele precisa cuidar de pessoas próximas ou quando ele não se sente amado. Então, nesse caso, ele tende a ter mau humor, ele tende a achar que o mundo tá desabando, ou ele tende até a trabalhar demais, assim, virar tipo um workaholic mesmo. Mas ele vai ter muito mau humor também no trabalho, ou seja, ele vai achar, ai, olha, eu tô aqui com um monte de trabalho. E ninguém me ajuda, ninguém faz ajuda. nada. Mimimi, só que pro lado capricorniano de ser. Só que no trabalho. Então, assim, para um canceriano se equilibrar com esse polo capricorniano, ele precisa pegar essa responsabilidade que tanto o Capricórnio exerce sobre a sua vida, para que ele consiga equilibrar a sua própria. Então agora vamos falar sobre Leão. E quem melhor falar sobre Leão se não a própria Fran, né? Não concordo muito com isso não, né? Principalmente quando estão falando mal de Leão. Falar mal de mim mesmo? Como assim, né? Mas tem a parte boa também. Então, os leoninos, quando eles estão mais tristinhos, mais abatidos... Quando eles se sentem rejeitados pelos outros... Com certeza, né? Que é o principal problema do leonino, se sentir rejeitado. Né? Aí você sabe como é que ele vai tratar você? Fala, Fran. Ele vai se distanciar, ele vai ser frio, ele não vai se importar com você, bem aquariano mesmo. O jeito negativo de aquário, né? Exatamente. E pro leão se equilibrar, ele precisa encontrar essa verdade do aquário, que é assim, aquário é um signo mais desapegado mesmo. Então, para que leão possa ser verdadeiro e sincero com as outras pessoas, ele talvez precise alcançar esse desapego aquariano de si. Ele precisa de um pouco de distanciamento das emoções que ele tem, sabe? Um olhar um pouquinho mais de fora, não tão envolvido, imerso na situação, para poder ser sincero, sem se preocupar, sem ter medo que as outras pessoas não entendam isso e reajam rejeitando ele. Bom, como a gente sabe, o virginiano adora ser útil. Isso é muito importante para ele. Mas se em algum momento ele é mal interpretado nessa situação, quando ele tenta ser útil, ele vai pender pro lado pisciano. Então ele vai se tornar chorão, mimizento, vai achar que todo mundo tá contra ele, é o famoso Marte. Então, o que o virginiano precisa para ele não ser tanto assim? Precisa aprender. O pisciano ele é muito compassivo, ele é muito altruísta, ele ajuda as pessoas sem ver a quem. Então talvez se você, virginiano, começar a não se importar tanto assim em ser útil e sentir-se retribuído, só ajudar por querer ser útil mesmo, você vai começar a não criticar tanto as pessoas ao seu redor de uma forma muito dolorosa, difícil, sabe? Que as pessoas sentam-se mais acuadas com isso. Vamos pra Libra. Libra eu confesso que também entendo porque é a minha lua e eu faço muito isso. Isso vai acontecer quando ele se sente desafiado, afrontado. E aí ele vai pender pro lado de Áries, o lado agressivo, o lado talvez que de vez em quando cria falsos argumentos, que foge um pouco da realidade, não consegue enxergar claramente a situação. E para ele equilibrar esse lado, ele, assim como o Áries, precisa pensar primeiro em si mesmo, né? O que é bem interessante, já que o Libra acaba às vezes pensando sempre mais no outro. Então, assim, ele como Áries vai pensar em si mesmo primeiro, para que ele consiga equilibrar as coisas, para ele viver um mundo melhor para ele mesmo primeiro. Porque sempre que Áries ou Libra tendem a pensar mais nos outros do que em si mesmo, as coisas, assim, se entram em ruínas. O Escorpião, tendo como oposto o Touro, quando ele sentir a coisa que ele mais odeia sentir no mundo, que é a exposição, se sentir vulnerável, principalmente isso. Imagina o signo que gosta dos mistérios, se sentir totalmente sendo revelado, assim, do nada. É complicado. É um pouco complicado. Então, nesse sentido, quando acontecer isso, ele vai partir pro lado oposto de Touro, e aí ele vai ficar fechado pro mundo, vai criar obstáculos para as coisas, dizendo que tudo que ele tem que fazer para melhorar, nada dá certo na vida dele, vai viver sempre no passado e tentando encontrar uma solução porque as coisas hoje não dão certo, enfim, vai criar coisas para ele não viver a vida como deve ser vivida. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu sou realmente assim. O Fê entende, até hoje, para gravar às vezes os vídeos para vocês, às vezes eu crio muito obstáculo, porque eu me sinto realmente exposta nessa situação. E é o meu caso por causa da minha lua escorpiana, mas é muito verdade, é muito engraçado. E reparem, gente, se você tiver uma lua
Qualquer um. Dá ponto uma forte em olhadinha, dá uma Escorpião aí no olhadinha que mapa. você vai ver como bate. E para que o escorpião não caia nessas armadilhas taurinas negativas, ele precisa ter os pés no chão. Assim como o nosso amigo touro tem os pés no chão. E fugir um pouco das emoções, assim. Não que isso seja ruim, mas como às vezes ele se afunda tanto naquela emoção, naquele sentimento, que ele não consegue ver as coisas reais, entendeu? Então é um pouco disso que ele precisa do taurino. Exatamente. Não ficar criando tantas teorias de ciumento, de possessivo, ela tá me traindo, ele tá, não sei. Porque às vezes não tá nada acontecendo disso, é só na sua cabeça, entendeu? Exatamente. Então, se acabou a bateria do celular, ele não tá distraindo com outra. Enfim. O signo de Sagitário, oposto aos Gêmeos, ele, quando se sente com muitas responsabilidades, muita pressão, sabe, né? Sagitário gosta de lazer, gosta de liberdade, de diversão, então quando ele tá com muita responsabilidade, muita pressão, ele simplesmente vai sofrer na comunicação dele. Ele vai começar a falar coisas sem sentido, ele vai se sentir desligado, ele talvez vai ser superficial no que ele fala, talvez ele não queira falar, entendeu? Tipo, se recuse a falar, dar explicações, enfim. Se recuse a falar, explicar o que tá acontecendo, se demonstrar através disso. Tipo, talvez você, sagitariano, quando sua mãe te enche muito o saco querendo saber tudo que tá acontecendo na sua vida e você não aguenta mais ouvir, você não fala nada, você fica quieto, né? Pra um signo tão comunicativo, ficar quieto assim o semblante. E o que o Sagitário precisa para se equilibrar de Gêmeos? Ele precisa dessa versatilidade que Gêmeos tem em sua comunicação para que você possa expressar suas ideias brilhantes, maravilhosas, magnânimas que Sagitário tem. Tão grandiosas. Agora Capricórnio, né? Quando o Capricórnio tende a viver com muita responsabilidade, quando assim, ele não aguenta mais ter tanta responsabilidade na vida dele, ele vai se tornar mais emotivo, temperamental, possessivo, enfim. E para você equilibrar esse lado, você precisa dar mais atenção aos seus sentimentos sobre Aquário. Quando o aquariano sente que ele ficou muito envolvido numa situação com muito apelo emotivo, ele perdeu aquele distanciamento que ele tem normalmente das situações e das emoções, ele vai pender pro lado leonino, dominador, dogmático, que sempre tem razão, que ele está certo em tudo, que é o perfeito. Então assim, para você aquariano que tá vivendo esse polo extremo de leão, né, no lado negativo, para equilibrar isso, ele vai precisar ter essa sinceridade, esse amor que leão tem dentro de si mesmo, né, aquele coração tão bonito de leão, para que ele possa não distanciar as pessoas, para que as pessoas possam entender e compreender que essa distância que o aquariano cria é na verdade a sua natureza, né? De ser um pouquinho mais... Que o amor dele é um amor mais livre, um amor mais apegado realmente, mas ele existe, ele tá ali, para as pessoas sentirem também aquilo. Porque na maioria dos casos, se você não tiver esse talento um pouquinho leonino, as pessoas vão interpretar mal você. Então... Fica a dica. E no caso do Peixes, quando ele começa a cuidar muito das pessoas, quando ele começa a se sentir exausto disso, dessa vida, ele vai pender pro lado virginiano de ser crítico, de ser perfeccionista. Pode ser muito frio, calculista, crítico. Então o pisciano ele precisa tomar consciência daquele lado virginiano de, sabe, primeiro pensar em mim, aqui, nas coisas que eu preciso resolver em mim, para depois eu tentar ser útil para os outros, né? Porque o virgem já tem uma descrição maior do que peixes. Enquanto peixe, assim, ajuda todo mundo, a torta e direita, sem pensar nele, vai lá, se lasca todo inteiro. O virgem não. O virgem já pensa, já vê se pode ou não. Então, pisciano, presta atenção nisso, que você vai viver muito melhor. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê seu joinha ou seu dislike se você não gostou, pra gente estar sabendo que precisa melhorar os conteúdos e tudo mais. Se inscreva nas nossas redes sociais, a gente vai deixar todas elas aqui. E até o próximo vídeo. Até mais, galera. A gente se vê no próximo. Tchau. E o vídeo de hoje é mais um lado bom, um lado ruim dos signos. Dessa vez a gente vai falar sobre Gêmeos. E a gente escolheu como lado bom do signo de Gêmeos ele ser multitarefa, ou seja, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, pode ser comer, pode ser estar no computador, pode estar falando com alguém. Desculpa.